engenheiro agrônomo eu sempre quis ser, desde sempre. Desde pequena sempre foi essa ideia, esse objetivo. Mas a pesquisa em si, eu comecei meu primeiro estágio muito no início da faculdade. E eu já vi que aquilo era o que eu queria e que eu gostava, então foi uma sequência de outros estágios, iniciações científicas, mas foi meio que automático. Os meus pais, eles vieram de família de agricultores, né? E eu acho que passou um pouco essa vontade de trabalhar no campo, de desenvolver técnicas e conhecer um pouco mais. Eu sou nata de Curitiba, né? E eu me formei na Federal do Paraná, fiz agronomia lá. E logo depois de formada eu trabalhei um período, mas logo na sequência eu já fiz meu mestrado no Rio Grande do Sul, em Pelotas, na área de entomologia, e depois vim aqui para São Paulo fazer o doutorado. Atualmente eu estou no último ano do doutorado em entomologia aqui na USP. O meu projeto ele é um pouco proativo, ele é um pouco preventivo, digamos assim. Eu trabalho com um inseto que ele ainda não é um problema no país. Mas a minha pergunta inicial realmente era, esse inseto é problema? Ele pode ser um problema? Porque a gente tem uma doença hoje no mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, e é uma doença muito importante para olerícolas, que a gente chama. Então, batata, tomate, cenoura, todas essas plantas são acometidas por essa doença. E ela é causada por uma bactéria. Então, essa bactéria ela pode ser transmitida por sementes ou por insetos. E esses insetos são de um grupo bem específico, que a gente chama de psilídeos. O psilídeo ele é um inseto sugador, né? E ele pode causar distúrbios nas plantas, assim, porque quando ele se alimenta, ele injeta uma saliva tóxica, mas o principal problema dele realmente é transmitir patógenos. Então, transmitir bactérias, fitoplasmas também, é o principal problema dele, né? Então, se encaixa exatamente no perfil do meu laboratório, que é insetos vetores, essa interação entre as duas partes, a fitopatologia e a entomologia. O meu laboratório aqui na Exalc ele é muito interessante porque é um laboratório de insetos vetores. Então, ele é uma mistura, né? Eu trabalho com insetos, mas eu também trabalho com a parte de fitopatógenos. E a minha pergunta inicial do doutorado foi... a gente pensava assim no Brasil, nós não temos essa doença, mas a pergunta de todo pesquisador é, a gente não tem a doença porque ela não existe ou porque ninguém procurou? Então, o meu trabalho inicial foi isso, procurar por essa bactéria nos campos, e a partir do momento que a gente detectou que a bactéria não estava no campo, a gente acionou o Ministério, foram feitas barreiras quarentenárias, né? Então a bactéria não pode entrar no país. Mas a segunda pergunta foi, e a gente tem insetos que poderiam ser transmissores, né? Então, esse é basicamente o meu trabalho de doutorado, é tentar descobrir se a gente tem esses insetos no campo, quem seriam esses insetos, algumas espécies que a gente detectou no campo, será que elas têm potencial biológico para serem insetos vetores dessa bactéria? Então, a pergunta sempre foi, a gente não tem ou a gente não procurou? E agora a pergunta esses insetos eles podem ser vetores se essa bactéria entrar no país? Como é que está essa situação, né? Bom, da experiência histórica, a gente pode dizer que, estando num país tropical cheio de pragas, a probabilidade é razoavelmente alta, né? Altíssima. Na verdade, quando a gente começou o trabalho, a gente já pensava, talvez essa bactéria, essa doença, ela não tenha sido detectada até o momento. E a gente ficou bem feliz de saber que a gente não tem mesmo, por enquanto, né? Mas saber também que a gente conseguiu já essa interação com o Ministério de fazer essas barreiras para que a bactéria ela não entre ou ela tem um retardo, né? Demore mais para entrar no país, foi bem importante também. Mas realmente o Brasil ele tem todas as condições, e tanto de temperatura quanto também de áreas mesmo, né? A gente sabe que a gente tem uma área de batata do lado de uma área de tomate e uma área de pimentão logo na sequência. Então tudo aqui no Brasil é uma dinâmica perfeita para que essa bactéria pudesse se instalar, né? E para que esses insetos, esses psilídeos, pudessem transmitir. Eu acho que o primeiro ponto a gente já alcançou, que foi realmente conseguir com o Ministério esse início de uma barreira mais forte quarentenária. Então esse foi o principal ponto, eu acho que a gente já cumpriu isso muito bem. A gente tem uma barreira agora forte, então todo o material, por exemplo, de semente, que também é uma forma dessa bactéria entrar no país, já está sendo fiscalizado pelo Ministério. Então agora a gente precisa só ficar de olho nos campos mesmo
E esses meus estudos com os insetos, que podem ser vetores, eles são importantes porque esses insetos, esses psilídeos, eles são muito pouco conhecidos no nosso país. Um exemplo bem prático é que no mundo inteiro nós temos pouco mais de 3.800 espécies descritas. No Brasil a gente só tem 73 espécies desse grupo. Quando a gente olha no tamanho do nosso país, a gente verifica que é impossível que a gente só tenha isso. Realmente é um grupo muito pouco pesquisado. Então, todos os estudos que eu tenho feito de biologia, de estudos de comportamento, são estudos bem iniciais para o grupo no nosso país, né? E isso é bem importante, porque você começa a abrir, né, espaço para outros estudos com esse grupo de insetos e começa a expandir também o conhecimento de doenças que esses insetos podem transmitir, que até o momento a gente desconhece, mas é a velha história, desconhece porque muitas vezes não procurou, né? A ciência é uma coisa que meio que todo mundo faz, né? Só que a gente não percebe. Mas todo mundo é um pouco cientista, todo mundo tem uma dúvida, faz a sua metodologia para descobrir. Todo o conhecimento que a gente tem hoje veio de alguém que se perguntou o que é isso, por que isso está acontecendo e como posso resolver. Então eu acho que a ciência move o mundo. E num país como o Brasil, por exemplo, que é tão carente, tão cheio de problemas? Aí eu acho que assim, muitas das coisas que a gente ainda tem problemas são coisas que poderiam já ser selecionadas olhando a ciência mundial mesmo, né? Tem muita pesquisa que ela é básica, que ela é primária, que é assim realmente alguém que olhou um problema e começou a detectar ele, mas tem muita ciência que ela é simplesmente de observação mesmo. Isso está ocorrendo num outro país, será que a gente tem também? Então, essa ciência preventiva, eu acho que a gente ainda tem pouco. O Brasil ele não tem muito essa política, eu acho que de pesquisar antes de acontecer. E eu vejo isso como um problema. A gente normalmente começa uma pesquisa quando o problema já está instalado. E eu acho que isso é uma coisa bem grave que a gente tem. Assim, a gente deveria começar a expandir um pouco mais os horizontes e pesquisar as coisas antes delas acontecerem. Ter um pouco mais essa visão de futuro, né? Que é o que você está fazendo. Que é o que eu estou tentando fazer. Eu acho que um bom professor que faz uma boa pesquisa, ele é muito inspirador, né? Então, desde o início eu sempre tive a sorte de trabalhar em laboratórios em que meus professores sempre foram muito motivados e eles sempre tinham aquele brilho no olho mesmo, né? Então, eu acho que a convivência com esses professores lá foi muito motivadora e sempre a indicação de, procure tal universidade, procure determinado professor que ele é muito bom. Então, eu sempre consegui avançar com professores muito bons. Não sei se teria um livro, eu acho que são mais pessoas mesmo que me motivaram. Eu acho que a primeira coisa acho que qualquer carreira depende muito da nossa vontade, da nossa força de vontade e do nosso trabalho muito duro, né? Mas a vida de pesquisador em si, ela tem uma dureza um pouco maior, eu acho. Porque a gente realmente vive para a nossa pesquisa. Você nunca pode deixar uma pesquisa pela metade, um experimento, porque aconteceu algum problema, por exemplo. Eu estou com um problema familiar, eu vou deixar um experimento pela metade. Isso não existe. Então, eu acho que é importante para a pessoa saber que se ela quiser entrar nesse mundo, ela vai ter que realmente se doar. Muito, muito, muito. E escolher a área, eu acho que é meio automático. Eu não sei se teria como você pensar assim, procure... Não sei se teria algum guia para isso. Eu acho que é meio automático. Durante a faculdade você já percebe que áreas você tem mais interesse. E aí o meu conselho procure o laboratório da faculdade, que é o que está mais próximo, tenta um estágio ali e assim que possível tenta mudar também de laboratório e ir para outros lugares. Uma coisa que eu acho que foi importante para a minha carreira até agora foi realmente sair do lugar. Eu nunca fiquei no mesmo laboratório, tentei sair da universidade para conhecer o máximo de pessoas possíveis e o máximo de realidades também. Os laboratórios que eu passei, eu já tive laboratório que não tinha base financeira nenhuma quase, até laboratórios que têm muito suporte financeiro para equipamento, para projeto. Então eu acho que passar por tudo isso é importante também. Você conhecer todas as realidades da pesquisa, você aprender a se virar muitas vezes, né? Às vezes você não tem um determinado equipamento, mas você consegue fazer aquele experimento com outro. Então eu acho que mudar de lugar faz com que você tenha essa dinâmica.